Olá pessoas, quem vos fala aqui é Irmão Melo. Quero deixar uma mensagem para vocês na palavra de Deus e peço a vocês que acompanhem até o fim para vocês entenderem o que tem acontecido no mundo. Existem muitos, infelizmente, muitos adúlteros e muitas adúlteras por não conhecerem as Escrituras. E você que é moço e moça, preste muita atenção para que não aconteça com você, porque o que Deus ajuntou não separe o homem. A pessoa tem que viver assim como Billy Graham e Ruth Graham, que eram casais que viveram até o fim. É daquela forma, aquele perfil que Deus quer que a pessoa viva. Aguarde um momento. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui o apóstolo estava dizendo que muitas pessoas iriam querer ouvir pregadores conforme as suas próprias vontades, e não conforme a verdade, que é as Escrituras. E já vou explicar para vocês aqui no livro de Mateus e depois no livro de Marcos. Aqui eu vou falar sobre o casamento e Deus nunca permitiu questão de divórcio. Eu vou falar aqui, explicar por que eu quero falar isso aqui para você. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carne de divórcio e repudiá-la? Disse ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, aqui não fala em questão de adultério, está falando em questão de quem era noivo, como Maria e José antes de se casarem. Se a pessoa noivado descobrisse que a pessoa traiu, aí ela podia se deixar. Agora, em questão de casado, não pode, porque diz assim: e casar com outra comete adultério. E o que é casar com a repudiada também comete adultério. Quando se fala em repudiada, significa questão de casamento. Porque quando a pessoa é noivo, não existe noivo repudiado, não existe. Existe casados repudiados, mas noivo não existe. E eu quero ler lá em Marcos capítulo 10 para me explicar mais para vocês. Aqui no livro de Marcos diz assim: e aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E o que mais a gente tem visto, o homem separando casais, por qualquer coisa. Então, é por isso que eu digo que tem muitos adúlteros no mundo. Então, deixa eu falar. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera também. Repudiar é só no caso de casais. Mas no caso de prostituição, é a questão do solteiro. Prostituição não é questão de casais. Tinha que ser falado, tinha que explicar melhor, tinha que ser assim, ó, a não ser pelo adultério. Mas só que as escrituras não falam em adultério, falam em prostituição. Prostituição é antes do casamento, é quando está noivo. Como no caso de Maria e José, que ainda não tinham se casado. E José queria deixar Maria porque descobriu que ela estava grávida. Aí nesse caso é prostituição, só que ela não tinha se prostituído. Ela estava esperando o Filho de Deus.